Olá a todos! O APAMPESP Informa de hoje vai falar sobre o IANSP. O último ano foi de grandes desafios. De desafios para quem usa o IANSP, com deficiências no atendimento, lotação no Hospital do Servidor acentuada pela pandemia. De desafios também para quem luta em defesa do IANSP. São décadas batalhando pela contribuição paritária, a contrapartida por parte do governo, e de repente veio o PL 529, que não só disse não vou dar a contribuição paritária, como foi além e determinou, vocês vão pagar ainda mais. E agora, a gente tem a possibilidade de transformação do IANSP em fundação. O que isso significa? Para responder a essa pergunta, temos um convidado especial. Ele é presidente do Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo, o CAPESP, e presidente da Comissão Consultiva Mista, a CCM do IANSP, o professor Guilherme Nascimento. Professor Guilherme, seja muito bem-vindo e, por gentileza, traça para a gente um panorama sobre a situação neste momento e o que nos espera em relação ao IANSP. Bom, primeiro quero agradecer o convite, fico muito contente de estar conversando aqui com os colegas, né? E como você falou, né, Felipe, nós tínhamos o IANSP, a CCM IANSP, ela tem duas bandeiras de luta históricas, né, que são, primeiro, a formação de um conselho administrativo e um conselho fiscal paritário, onde os representantes do funcionalismo sejam eleitos pelo próprio funcionalismo público. E o segundo ponto é a contribuição do governo em igual proporção ao funcionalismo público. Essas duas pautas da CCM-IANSP, né, que, para quem ainda não conhece, a CCM-IANSP é um coletivo de associações e sindicatos que representam os usuários do IANSP. Tá? Bom, a CCM se reúne periodicamente, né, toda a última quinta-feira do mês, e anualmente faz o seu encontro, né, estadual da CCM. E há décadas nós já temos como bandeira essas duas pautas que eu falei, a contribuição em igual proporção e o Conselho Administrativo, Deliberativo, Fiscal, com a participação nossa. Bem, os colegas talvez lembrem que em 2018 o governo do Estado de São Paulo mandou para a Assembleia Legislativa o PL 52, que transformava o IANSP numa autarquia especial. Antes disso, houve uma discussão por anos, né, entre a superintendência do IANSP, entre o governo do Estado de São Paulo e a CCM e as entidades do funcionalismo público, para discutir essa legislação de mudança para uma autarquia especial, discutir possíveis emendas. E no final do ano de 2018, houve um entendimento em algumas emendas de consensuais entre o governo e a CCM. Quais seriam essas emendas consensuais e que não estavam no projeto, mas que eram um consenso que, caso fosse apresentado por algum parlamentar, seria aceita? Seria a formação do Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal, com a participação em igual quantidade do funcionalismo público e os seus representantes eleitos pelo funcionalismo público. Além disso, havia também nesse PL uma emenda que o governo aceitou, dizendo que o governo participaria do orçamento do IANSP, mas sem definir índices. Apenas essa frase: o governo deve participar do orçamento. O governo aceitou dessa forma a emenda. E, além disso, havia ainda mais dois pontos importantes, que seria a opção dos professores categoria O em participar do IANSP e também um plano de cargos e carreiras para os funcionários do IANSP, para os trabalhadores do IANSP. Muito bem.
Isso foi feito no final de 2018, havia uma grande expectativa nossa por conta disso. Porém, o candidato que da época no governo era o Márcio França. Márcio França perdeu e quem ganhou foi o João Dória. Logo depois das eleições, nós estivemos na Assembleia Legislativa conversando com o então líder do governo, o deputado Carlos Pinatari, sobre como ficaria o PL 52. E a resposta que nós ouvimos foi: governo novo, legislação nova. Ou seja, o PL 52 vai ficar engavetado, nós não vamos pôr para votar. Passa-se o tempo, em 2020, o governo do Estado de São Paulo manda para a Assembleia Legislativa, no início de 2020, aquele projeto de reforma previdenciária, onde os aposentados são penalizados, né, com o aumento da alíquota previdenciária. E no segundo semestre, o governo manda para a Assembleia aquele PL 529, que aumentava as alíquotas de contribuição do IANSP. E como de fato foi aprovado. Então, como todos sabem, a alíquota de contribuição passou de 2% para 3% para aqueles que têm mais de 59 anos. A cobrança no mesmo teor para os agregados, passando de 2% para 3%, e os beneficiários pagando de 0,5% a 1% de acordo com a faixa de idade. Isso sem nenhuma conversa prévia com a CCM, sem apresentação do plano, nada. Simplesmente foi enviado para a Assembleia Legislativa e aprovado na forma como foi aprovada, que todos nós lembramos muito bem como foi isso no final do ano passado. E qual é a nossa surpresa nesse ano de 2021, ao final desse primeiro semestre, quando em duas conversas com o superintendente do IANSP, ou seja, o representante do governo dentro do IANSP, que nos apresenta a possibilidade da transformação do IANSP numa fundação. Sem, assim, depois de anos discutindo uma autarquia especial, tira-se, né, da manga do paletó essa carta: vamos transformar em fundação. Nós perguntamos de início, a pergunta óbvia é: por que a mudança de rumo? Né? Se antes com o PL 52, que era a autarquia especial, havia acordo em diversos pontos, por que de repente muda tudo e se transforma em fundação? Segunda pergunta, que é muito pertinente, seria: quem vai fazer a gestão dessa fundação? Né? Quem vai gerenciar isso? Né? Já tem um nome? Né? Já tem uma direção essa fundação? E o terceiro ponto, o que nos preocupa mais, foi o que poderia essa fundação fazer ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que nós entendemos é que há uma preocupação muito forte em relação aos trabalhadores do IANSP. Né? O que serão feitos deles? Né? Qual o regime que eles vão ficar trabalhando? Eles serão absorvidos pela fundação ou não? Isso é um primeiro ponto que é importante. Um segundo ponto importante também diz respeito à organização da CCM. A CCM ela funciona através de uma portaria da autarquia do IANSP, e transformando-se em fundação, a gente não sabe o que acontece com a CCM. E um terceiro ponto que nos chama muito a atenção é que durante a conversa com a superintendência do IANSP, nos foi colocado o seguinte: olha, a gente transformando em fundação, a gente pode entregar a gerência do Hospital do Servidor Público para uma OS. Né? E isso é muito preocupante. Né? Por que é preocupante? Porque atualmente, nos planos da superintendência do IANSP, há uma proposta de reformulação do funcionamento do Hospital do Servidor Público Estadual. Nessa proposta, o Hospital do Servidor Público passaria a fornecer serviços de alta complexidade.
Então, por exemplo, serviços de oncologia, serviços de cardiologia, serviços da área de neurologia, seriam absorvidos totalmente pelo Hospital do Servidor Público, e as áreas de menos complexas, mais simples, vamos dizer assim, ficariam por conta de uma rede de apoio, uma rede de atendimento básico, né? Uma rede conveniada. Bom, a princípio, essa ideia não é de todo ruim, né? A gente descentraliza, aumenta o atendimento, facilita o atendimento nas áreas mais complicadas. Mas, junto com essa ideia, vejam bem, vem uma proposta, vem uma outra ideia, que é de oferecer leitos do HSPE para planos de saúde da iniciativa privada. Amil, Golden Cross, Bradesco, Porto Seguro, sabe-se lá qual plano, onde seriam oferecidas vagas no Hospital do Servidor Público para esses planos top, né? Vagas para... Mas as pessoas que usam esse plano, esse tipo de plano, que são caros, que têm um custo elevado, usariam o Hospital do Servidor Público para quê? Para uma eventual uma operação de apendicite ou alguma coisa mais simples? Não, usaria para as áreas mais caras, mais complexas, mais custosas, que seriam exatamente as áreas de oncologia, de neurologia e de cardiologia. Então, qual é a proposta que vem aí, né? O que aparece no bojo, no meio de toda essa história? Nós vamos retirar de 10%, 15%, 18% dos leitos, deixar de oferecer ao servidor público, porque nós vamos oferecer a plano de iniciativa privada. E aí o servidor público que contribui durante 30, 40 anos para o fundo gerencial do IANSP, inclusive o Hospital do Servidor Público, vai ficar numa espera porque tem 10%, 15% de leitos reservados para a iniciativa privada, né? Para esses planos mais caros, mais tops. Então, são coisas assim que nos deixam muito ressabiados, vamos dizer assim. Estamos muito atentos porque nós não queremos isso. São propostas que não foram discutidas conosco, foram apresentadas, né? Nós somos contra esse tipo de buscar recursos a custas do não atendimento do servidor público. No nosso entender, os recursos devem vir do governo do Estado de São Paulo. Ele tem obrigação patronal de fomentar a saúde do servidor público, né? E não pegar do nosso patrimônio, do nosso hospital e vender vagas, né? E deixando possivelmente servidores públicos numa fila de espera porque pacientes particulares estão usando o Hospital do Servidor Público, né? Uma coisa também que se coloca para a gente é que eles continuam falando, não, vai ter o conselho, sim, tá? Vai ter o conselho paritário eleito por vocês e tal. Muito bem, né? Mas eu pergunto o seguinte, por que então não inverter a ordem das coisas? Monta-se primeiro um conselho, né, com essa característica de ser paritário e ser deliberativo, e aí nós discutimos a autarquia especial dentro desse conselho, discutimos a fundação, né? Discutimos a participação do governo, discutimos tudo dentro desse conselho paritário. Eu acho que é a lógica. E não você primeiro muda tudo e depois você monta um conselho quando as coisas já estiverem definidas. Então nós nos colocamos já de antemão queremos discutir sim, né, essa questão dessa possibilidade de fundação. Nós não descartamos a princípio, né, mas nós queremos discutir qual o ganho, onde a gente ganha e a gente perde nisso, né? E estranhamos muito essa mudança de rumo. Anos discutindo autarquia especial e, de repente, né, num estalo, passa-se a discutir fundação sem nenhuma justificativa anterior, tá?
Temos aí programado para o dia 2 de agosto uma audiência pública junto com a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, né? Então, é uma audiência pública patrocinada na Alesp pela deputada Bebel, que é a presidente da Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, onde nós vamos colocar todas essas posições. Vamos ouvir outros colegas também, vamos ouvir o pessoal que já tem experiência com fundação dentro do serviço público, né? E até lá nós continuamos questionando o governo, a superintendência do IANSP. Recentemente enviamos um ofício à superintendência e o que nos foi respondido é que o que existe é o PL 52 e que constantemente o governo pensa em soluções para o melhor atendimento ao IANSP. Uma resposta muito genérica, mas que confirma que o que tem, por enquanto, é só o PL 52. De um lado é tranquilizador, mas, por outro lado, a gente já tem experiência anterior do aumento da alíquota para 3%, que isso foi colocado como um balão de ensaio em outubro, novembro de 2019 e tornou-se e foi concretizado em outubro de 2020. Então, é isso que nós estamos aí lutando. Nós queremos manter as nossas bandeiras, nós queremos que o IANSP tenha uma qualidade inegável, que tenha um atendimento digno para o funcionalismo público e que o governo faça a sua parte e não simplesmente lave as mãos, né, deixando todo o financiamento às nossas custas e depois acenando com um conselho deliberativo paritário. Nós queremos o conselho deliberativo paritário, sim, mas queremos também a participação do governo. Nosso entendimento é que o governo não pode se eximir, não pode se ausentar da sua responsabilidade junto à saúde do funcionalismo público. Então, seria isso, em linhas gerais, colegas, sobre a transformação, essa possibilidade de transformação do IANSP, que é uma autarquia, em uma fundação. Existem diversos detalhes técnicos, mas nas linhas gerais, o que mais nos preocupa são essas possibilidades colocadas pelo próprio superintendente do IANSP. Tá? E estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida, entre em contato conosco aqui na CCM. E Felipe também, se quiser completar, pedir mais alguma informação, estou à vontade. Pode. Professor Guilherme, eu acho que a sua síntese foi perfeita. Não adianta chamar o servidor para dizer que o servidor está opinando e participando depois que a coisa já estiver pronta, né? Como geralmente acontece, né? Depois que a criança está parida é que você vem chamar para fazer o filho. O governo adora fazer essa política do fato consumado. Né? Assim, o fato consumado, agora você não tem mais para onde correr. Então, assim, nós somos contra e a gente vai ficar dizendo que é contra. A gente quer discutir antes. A gente não quer o fato consumado. Nós queremos construir o fato e construir a solução. Só que o governo parece que é meio difícil de entender isso. Né? Tem uma outra prática. Exatamente. E essa reivindicação pela participação do servidor em algo que ele financia, que ele põe dinheiro, é histórica e está difícil de acontecer, né? Exatamente. Mas a Pampestre vai estar presente na audiência pública. A gente vai divulgar em breve todos os detalhes, como horário, informações para podermos acompanhar. E a gente agradece demais ao professor Guilherme pelos esclarecimentos. A Pampestre Informa está sempre disponível aqui no canal da Pampestre no YouTube. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.